Oi pessoal, tudo certo com todos? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de flor, da parte de morfologia externa da flor, que é a parte mais extensa aí do conteúdo da disciplina. E vamos lá então dar continuidade, lembrando que a gente está tratando das espermatófitas, né? A gente falou já sobre as características reprodutivas principais e tal das gimnospermas. Na aula anterior a gente falou de estruturas como estróbilos e tal, e as síndromes reprodutivas importantes ali, na verdade as síndromes de dispersão de pólen, que são mais importantes, que é a dispersão de pólen através do vento em gimnosperma e dispersão de pólen através dos animais, né, em angiospermas. E a gente falou aqui nas angiospermas da grande sinapomorfia das angiospermas, que é o carpelo, né, que é o carpelo. O carpelo diferencia as angiospermas das gimnospermas. O carpelo aqui está representado pela parede do ovário, né? Então é um invólucro do tegumento, que é a parte externa do que vai formar um pinhão, por exemplo, uma semente de uma gimnosperma, é o tegumento, e não tem nada em volta dele, né? A não ser escamas, né? Que são, se vocês revisarem a aula anterior, na parte de estróbilos, vocês vão ver que tem as escamas em volta do tegumento ainda. Nas angiospermas, além de ter dois integumentos, né? Dois tegumentos, que é uma diferença bem grande para gimnospermas, a maioria delas, tem essa camada a mais aqui, que é a parede do ovário. A parede do ovário vai gerar um órgão importantíssimo, que é o fruto, né, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente viu o conceito de flor, né, um conceito morfológico e um conceito mais funcional. O mais funcional é que uma flor básica é um eixo bissexual, que tem carpelos e estames, né, que são as estruturas femininas e masculinas. E depois a gente viu os verticilos florais, né, que são as partes florais aí mais importantes, que na verdade formam qualquer flor, né? E algumas têm, claro, uma morfologia um pouco diferente dessa aqui, que eu comentei com vocês, que é a flor arquetípica, né? Que eu quero que vocês tenham na cabeça essa flor aqui como modelo de flor, para vocês lembrarem o nome das peças, né? Faltou dizer que o conjunto dos carpelos aqui é o gineceu, né? Não tem aqui a nomenclatura. Mas como eu já comentei antes, essa flor, ela varia muito, né? Ela pode ser muito variável. Por exemplo, essa planta aí, muitos de vocês conhecem isso, sabem que isso é uma orquídea. Mas agora, como é que a gente encontra essas partes florais aqui numa orquídea, né? Começando de forma bem fácil, assim, o que é pétala aqui, né? Pétalas são essas peças aqui, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Beleza, então tem 5 pétalas uma orquídea, é isso? Uma orquídea não tem 5 pétalas, uma orquídea é uma monocotiledônia, vocês vão aprender isso com a Cris lá em Botânica das Espermatófitas, ela tem 6 pétalas. A outra pétala da orquídea é essa estrutura toda aqui, ó. Essa estrutura modificada aqui, que é chamada de labelo, que é uma pétala completamente modificada, diferente, né? Tá, e onde que está as anteras, né? Onde que está o carpelo? Onde é que está o ovário e tal? Bom, aí é complicado, está tudo concentrado numa coluna, não é tão trivial da gente encontrar. Essa orquídea é para mostrar para vocês que a flor pode ser muito, muito variável. E claro, não consigo entrar com nisso com vocês essa disciplina, mas essa variabilidade da flor se deve muito à interação com animais, né, aos polinizadores que visitam essa planta, que definem ao longo do tempo evolutivo essa morfologia. Bom, mas as angiospermas têm uma variabilidade enorme de clados, né, de grupos monofiléticos dentro delas, e cada grupo tem um conjunto de características florais específicos que vocês vão aprender lá no semestre que vem em Botânica das Espermatófitas. Agora, a gente tem que aprender a nomenclatura floral para vocês conseguirem depois separar, por exemplo, uma flor da ordem Malvalis de uma flor da ordem Fabalis, que são flores completamente diferentes uma da outra, mas que para saber as diferenças vocês têm que saber a nomenclatura que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, toda flor tem uma classificação em relação à presença de verticilos florais. Lembrem, os verticilos florais são 4, né? O cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O cálice e a corola, vocês viram na aula prática, no videozinho que tem lá para vocês, que cálice e corola, androceu e gineceu são facilmente visualizáveis em algumas
em algumas plantas, né? Como vocês viram no vídeo que a Cris dissecou algumas flores e mostrou para vocês ali. Mas algumas plantas podem não ter alguma dessas peças aí. A gente tem que dar nomes para isso. Quando uma flor tem todos os verticilos, os 4 verticilos, a gente chama ela de uma flor completa. Quando ela não tem pelo menos um verticilo, por exemplo, ela não tem androceu. Pode não ter androceu? Pode, a gente vai ver. Aí ela é chamada de flor incompleta. Em relação a cálice e corola. Quando a flor só tem cálice ou corola, ela só tem um verticilo, é um ou outro. Ela é chamada de monoclamídia. Mono é de um, né? Quando ela tem cálice e corola, que na verdade vai ser a maioria das flores que vocês vão ver, elas são chamadas de diclamídeas. Di é de 2, né? Então ela tem os 2 verticilos de proteção. Quando eu consigo diferenciar cálice e corola, eu vou chamar a flor de heteroclamídia. Hétero quer dizer diferente, né? Vou chamar ela de heteroclamídia. O cálice é diferente da corola. A maioria das plantas que a gente viu de exemplo na aula anterior eram heteroclamídeas. Mas eu também mostrei para vocês flores homoclamídeas, quando o cálice era igual à corola, aí o homo quer dizer igual, né? Quando o cálice é igual à corola, a gente chama de tépalas as peças, lembram? Não de pétala e sépala, tá lá na aula anterior também. Em relação a androceu e gineceu, lembrem que androceu e gineceu são folhas modificadas que produzem esporos, né? Esporos masculinos e femininos. Uma flor ela é biespórica, tem os 2 formadores de esporos quando ela tem androceu e gineceu. E uma flor é monospórica quando ela só tem o androceu ou o gineceu, ela só não tem uma dos 2 verticilos. Quando ela só tem o verticilo, a gente dá um nome para a flor de acordo com o verticilo que ela tem. Se ela só tem gineceu, a gente chama de flor pistilada. Pistilo, lembrem, é uma daquelas peças importantes lá da nossa flor arquetípica, né? Então, uma flor pistilada ou uma flor estaminada quando ela só tem androceu, ou seja, só tem estames, né? Então, essa nomenclatura aqui em relação à presença de verticilos, tá, pessoal? Então, vejam aqui exemplos de flores heteroclamídeas. Vocês já viram várias dessas plantas aqui na natureza, inclusive provavelmente, né? É quando eu tenho aqui o cálice verdinho, né? Foliáceo, que chama isso aqui, diferente da corola, que é toda colorida, né? Não deu para ver ali, mas da corola que é toda colorida, com uma morfologia completamente diferente entre o cálice e a corola. Mesma coisa aqui, o cálice diferente da corola aqui, e aqui a mesma coisa, o cálice aqui e a corola completamente diferentes um do outro, né? Essa diferenciação aqui quase sempre tem a ver com a atração de polinizador, né? Porque a corola tem essa função. Agora, tem plantas que são chamadas de monoclamídeas, e daí são as monocotiledôneas, é fácil de ligar. Desculpa, não monoclamídia, homoclamídeas. São as monocotiledôneas. A maioria das monocotiledôneas tem tépalas e não pétalas e sépalas, né? Ou seja, elas são homoclamídeas, elas são diclamídeas, têm 2 verticilos de proteção, mas esses verticilos são idênticos entre si, ou muito parecidos entre si. É importante que vocês vejam que essas plantas têm 2 verticilos e não só um. Por que isso é importante? Vamos voltar lá. Se elas tiverem só um verticilo, elas seriam, na verdade, monoclamídeas, né? Mas elas têm 2 verticilos, elas são diclamídeas, elas têm o cálice e a corola. Só que no caso, o cálice e a corola são muito parecidos entre si. Daí a gente chama elas de homoclamídeas. Vamos lá. Olhem para essa planta aqui. Vocês têm que conseguir visualizar que essas tépalas que eu vou marcar com bolinhas, elas estão num verticilo inferior. Conseguem ver? Essas 3 tépalas estão no verticilo inferior. Essas aqui também, ó. Essa e essa. E aqui a mesma coisa. Essa e essa estão no verticilo inferior, desculpe. E daí eu vou marcar com um Vzinho as que estão no verticilo superior. Muito importante que vocês consigam visualizar isso, que são 2 conjuntos de 3 tépalas. Então tem um conjunto inferior e um conjunto superior. Por isso que eu sei que essas plantas têm 2 verticilos. Que se fosse uma outra planta diferente, poderia ser esses da base, seriam verdinhos, que nem esses aqui. Mas não é o caso, né? Eles não são verdinhos, eles são todos iguais. Mas tem 2 verticilos, tá? E os 2 verticilos são muito semelhantes, daí eu vou chamar de homoclamídeas.
A maioria das plantas que vocês vão encontrar são bispóricas. Elas têm androceu e gineceu. No caso dessa planta aqui, isso aqui é o ovário, né? Então isso aqui é o gineceu. E daí aqui, ó, eu tenho anteras formando os estames aqui, né? Então isso aqui é o androceu. Isso aqui é uma flor de hibisco. Aqui tem um detalhe da flor de hibisco. Isso aqui, eu já vou falar o que é. Vocês viram a Cris dissecar uma flor de hibisco, né? Naquele vídeo que eu postei lá para vocês como material de aula prática. Então, toda essa parte aqui é o androceu. Eu tenho os estames ali. Aqui eu vejo uma antera, ó. Dá para ver até o pólen, as bolinhas de pólen. E essa partezinha aqui da ponta, que aqui vocês estão vendo 5 pecinhas aqui, isso aqui é o estigma. E o estigma, se vocês revisarem lá na nossa flor arquetípica, o estigma vai levar, através do estilete que passa aqui dentro, até lá embaixo onde é o ovário. E daí tudo isso aqui, esse conjunto inteiro, é o gineceu. Então, a flor biespórica. E aqui, nessa florzinha aqui, eu tenho estames, androceu, e aqui eu tenho o ovário, gineceu. Flores biespóricas, flores que têm androceu e gineceu, que é, não vou dizer que é a regra, né, mas é o mais comum, principalmente porque vocês estão expostos na PUC lá a uma variedade bem grande de plantas lá da jardinagem, a maioria delas tem flores biespóricas, tá? Flores monospóricas, é quando eu tenho separação de flor estaminada e flor pistilada, ou seja, isso aqui é uma flor estaminada, aqui eu tenho as anteras, ó. Antera, aqui o filete, né? Então isso aqui tudo é o estame, né? E essa florzinha do lado aqui, ela é a flor pistilada, o sinônimo é androspórica e ginospórica, né? Eu já botei lá para vocês. Então aqui eu tenho o ovário, aqui é o ovário, aqui o estilete e aqui o estigma, que nem lá no hibisco, é a mesma coisa, né? Então essa aqui é a flor pistilada. Vejam que são flores completamente separadas aqui nesse mesmo indivíduo, né? Só que assim, eu posso ter flores no mesmo indivíduo, que daí eu vou chamar essas espécies de polígamas, né? Ou de monóicas, vocês já ouviram falar disso, né? Espécies monóicas e dioicas, vocês vão ver que em plantas é um pouquinho mais complexo. Eu vou chamar essa planta aqui com flor bispórica no mesmo indivíduo, como é o caso dessa planta aqui, de flor monóico monoclina, tá? Ou planta polígama. Agora eu posso ter flores pistiladas e estaminadas no mesmo indivíduo, né? E daí eu vou chamar de espécie monóica. Perdão, eu falei isso aqui, essa espécie monóico-diclina, que é essa aqui que eu falei para vocês. Eu falei errado aqui. A espécie com flor bispórica no mesmo indivíduo é a espécie polígama, né? Polígama. Eu tenho o monóico monoclina. Eu tenho no mesmo indivíduo flores que são bispóricas, né? Flores que têm androceu e gineceu. Nesse caso aqui, eu tenho flores separadas, né? Flores que têm estames e flores que têm pistilos. Então vamos lá. Quando eu tenho essas flores separadas no mesmo indivíduo, são espécies monóicas também, só que são monóico-diclinas. Monoclino quer dizer que é na mesma flor, diclino é que em duas flores, basicamente é isso. E eu posso ter flor pistilada e estaminada em indivíduos separados. Eu tenho um indivíduo que é masculino e eu tenho um indivíduo que é feminino, separado um do outro. Daí eu tenho espécies dioicas. Nós somos dioicos, né? Nossa espécie. Tá. Mas vejam que nas plantas eu posso ter 3 casos diferentes aí. Eu posso ter no mesmo indivíduo separação de duas flores com diferentes órgãos produtores de esporos aí. Bom, classificação em relação à fusão dos verticilos. Os verticilos numa planta, qualquer dos 4 verticilos, eles podem ter peças unidas entre si ou livres entre si. Eu vou chamar peças unidas entre si com a terminologia conadas. Tá? Conado é antagônico a livres. Então eu tenho peças livres ou conadas. A gente vai falar bastante disso para vocês. Bom, fácil de ver teoricamente. A ideia é livres entre si. E aí que vem o problema. Né? Vocês às vezes confundem que as peças são unidas à planta, à flor, e não entre si. Bom, aqui um exemplo. Ó,
Isso aqui é uma pétala, certo? Aqui eu estou fazendo o contorno da pétala. Vocês estão vendo que essa pétala se insere lá na base da flor, que é essa região aqui, independente da próxima pétala, que é independente da próxima, que é independente da próxima, que é independente da próxima. Eu tenho 5 pétalas livres aqui. Eu posso tirar cada uma dessas pétalas sem rasgar nenhum pedaço da outra. Isso são peças de um verticilo com peças livres. Olhem para essa flor aqui. É até difícil contar o número de pétalas, né? Porque elas estão todas unidas entre si, formando esse tubo aqui, né? Esse tubo aqui é formado um tubo com as peças unidas, e aqui na parte da periferia do tubo também está tudo unido. Até dá para ter uma ideia que tem essa partezinha aqui, ó, que me indica que aqui e aqui também, que isso aqui é uma pétala, depois isso aqui é uma pétala. Dá para ver que tem pétalas que são separadas uma da outra, mas elas estão fusionadas, né? Não tem como eu remover uma pétala daqui sem rasgar as outras. Isso aqui é um verticilo com peças conadas, certo? Peças conadas ou unidas, peças livres. Mas aí tem uma nomenclatura para falar da fusão dos verticilos. Essa nomenclatura é separada para cada verticilo, tá? Então vamos para o cálice. Se eu tenho peças livres do cálice, a flor é chamada de dialisépala. Se as peças são conadas, sépalas são conadas, é gamosépala. Diali quer dizer livre em grego e gamo quer dizer unido. Vocês sabem isso, os gametas, por exemplo, vêm desse prefixo aí. As pétalas podem ser livres ou podem ser conadas. Então, pétalas livres, dialipétala, pétalas conadas, gamopétala. A corola, no caso, dialipétala ou gamopétala. Do lado ali, tem o sinônimo, tá? Que na verdade é o sinônimo com o mesmo prefixo, só que latino em vez de grego. Na literatura tem os dois, tá? O mais usado é diali e gamo, tá? Muito mais usado. Gineceu. Os carpelos podem ser livres entre si ou conados. Essa aqui, sem sombra de dúvida nenhuma, é a parte da disciplina que vocês geralmente têm mais dificuldade para entender. Algumas pessoas criam um certo bloqueio em entender o que é um carpelo livre e carpelos conados, tá? Então, deem uma atenção especial a isso aqui, eu peço para vocês. Quando os carpelos são livres, a flor é diale carpelar. Quando são conados, a flor é gamo carpelar. O que é diale carpelar e gamo carpelar? É exatamente isso aqui. Diale carpelar é quando eu tenho 3 carpelos aqui, e cada um é independente do outro. Eu consigo tirar um carpelo daqui, se eu quiser, eu pego esse carpelo aqui com uma pinça e tiro ele inteirinho sem mexer nos outros dois. Exatamente que nem uma pétala que eu falei para vocês, tá? É exatamente igual. Tá, quando que um ovário ou um gineceu é gamocarpelar? Como esse caso aqui. Esse caso é gamocarpelar por quê? Porque eu tenho um carpelo aqui e um carpelo aqui. Naquela parte lá do ápice, do estilete, eles até são livres, né? Parecem livres. Mas aqui eles estão unidos numa massa única. Então é impossível eu tirar um carpelo daqui sem rasgar os outros dois, concordam? Então é isso aqui que é gamocarpelar e isso aqui que é dialicarpelar. A maioria dos ovários que a gente vê na nossa flora daqui, local, que a gente usa para aula prática, que vocês vão ter um contato maior, a maioria é gamocarpelar. Dialicarpelar é um pouquinho mais raro, tá? Bom, exemplos mais parecidos com a vida real. Eu tenho flores dialicarpelares como essa aqui. Os carpelos são garrafinhas independentes uma da outra. E aqui vem a diferenciação de carpelo e pistilo. Pistilo é a unidade formada por ovário, estilete e estigma. Então aqui eu tenho 3 carpelos e 3 pistilos. Por quê? Cada coisa dessa é independente da outra, cada uma é um carpelo, né? Isso vai ser nos 3 casos aqui. Só que aqui eu tenho uma unidade que é o ovário, o estilete e o estigma, que são diferentes entre si. Então eu tenho 3 unidades dessa, 3 trincas dessa, né? Independentes, portanto 3 pistilos. Os ovários são uniloculares, ou seja, tem um lóculozinho aqui. O que eu tenho aqui? No B e no C. 2 ovários muito parecidos, gamocarpelares. Por quê? Porque tem 3 carpelos unidos. Estão vendo aqui? Tem uma garrafinha aqui, ó. Só que essa garrafinha está unida com aquelas outras 2 ali. Mesma coisa aqui. Aí quando eu faço um corte transversal, eu vou enxergar isso aqui, ó. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo 3 carpelos, porque eu tenho 3 lóculos, estão vendo? 3 lóculos. Então eu tenho 1, 2, 3 lóculos aqui. Como é que eu sei que tem 3 carpelos aqui?
porque tem 3 pontos de placentação. Estão vendo aqui? 3 pontos de placentação, que é onde são inseridas as sementes. Isso aqui são sementes, são rudimentos seminais, tá? Então eu sei que tem 3 carpelos, porque vejam, isso aqui, ó, do A para o C, é a tendência evolutiva em qualquer filogenia. As plantas mais basais, de divergência mais precoce na filogenia, elas tendem a ser diale, elas tendem a ter peças livres, e as plantas mais derivadas tendem a ter peças conadas. Pessoal, isso não é regra, tá? Não é uma lei, isso é uma tendência. Não é sempre que ocorre, mas é uma tendência bem forte. Imaginem que o ancestral, que é esse aqui, tinha 3 carpelos livres e daí depois um taxon mais derivado na filogenia, ele tem carpelos conados aqui. Eu não vou entrar agora na questão de explicação ecológica, fisiológica, para isso não importa, tá? O que importa é que vocês entendam que isso aqui é a tendência evolutiva. Daí é por isso que eu sei que tem 3 carpelos unidos aqui também, porque às vezes eu vejo por fora, eu vejo que tem um sinal aqui que são 3 estigmas também, tem várias pistas, né, para dizer que tem 3 carpelos. Agora, só tem um pistilo, porque pistilo é o conjunto de ovário, estilete e estigma, né? E aqui eu só tenho um conjunto de ovário. Eu tenho só um ovário, que é essa massa inteira aqui. Eu não consigo separar 3, entenderam? E eu tenho um estilete e tá, eu tenho 3 estigmas, beleza, mas eu só tenho um ovário mais estilete mais estigmas. Então eu tenho um pistilo. Vejam que aqui o ovário está no plural, e só aqui. Nos outros dois está no singular, né? Esse caso aqui é um caso mais derivado também na filogenia, dentro de um mesmo grupo, né? É quando eu não tenho mais septo. O que é o septo? Septo do ovário é essa estrutura aqui, ó. O septo é o que separa 2 lóculos. Isso é um lóculo, lóculo, lóculo. Lóculo quer dizer literalmente buraquinho em latim, né? Então, esses buraquinhos, os espaços dentro do ovário, eles nos indicam o número de carpelos. Só que às vezes a parede entre lóculos desaparece, como nesse caso aqui. Não tem mais aquelas paredes que teriam aqui, né? Aqui teriam paredes, ó, que eu estou fazendo aqui com um pontilhadinho. Não tem mais essas paredes. Então eu tenho só um lóculo, um ovário unilocular. Eu tenho só um pistilo, que é o ovário, estilete e os estigmas. Mas eu tenho 3 carpelos. Como é que eu sei que eu tenho 3 carpelos? Eu tenho 3 pontos de placentação, 3 pontos de inserção de sementes, que são exatamente como ocorria aqui, ó. E eu tenho 3 estigmas também, estigma trífido, que é um sinal de que eu tenho 3 carpelos, tá, pessoal? Essa parte é que vocês geralmente se confundem mais, que é a parte do ovário, porque é mais complexo mesmo. Então, se vocês tiveram dificuldade, voltem um pouquinho o vídeo, reassistam e mandem dúvidas lá no fórum também, tranquilo, que a gente conversa. E vai ter vídeos acessórios aí de aulas práticas para vocês verem essa questão de ovários também. O que é um ovário de alho carpelar? Bom, o ovário de alho carpelar a gente já viu ali, é quando tem as garrafinhas livres entre si. Isso aqui é uma magnólia, que é aquela parecido com a flor ancestral das angiospermas que a gente comentou, né, numa aula anterior aí. Que tem aquele paper lá que mapeou todos os caracteres de flor em toda a filogenia das angiospermas e tal, e chegou a uma flor ancestral que é parecida com essa aqui. Essa flor, cada coisinha dessas pequenininhas que vocês estão vendo nessa parte aqui é um ováriozinho. Então, cada coisinha dessa aqui, ó, que está fusionada aqui para dentro, aqui, que não dá para ver porque está muito verde, muito jovem a flor, é um ovário. E cada coisa dessas aqui é um estame. Então, são estames e ovários dispostos em espiral ao longo desse eixo aqui, que dá para ver aqui que eles estão espiralados ao longo desse eixo, tá? Todos livres entre si. Mas sempre o ovário vai ser aquela garrafinha livre num ovário de alho carpelar. Ovário gamocarpelar, tá lá o ovário. Desculpa, esqueci de comentar com vocês. A única forma de eu saber o número de lóculos, com certeza, portanto de carpelos, num ovário gamocarpelar, que nem esses aqui, é eu cortando ele, corte transversal. Se eu não cortar, eu não tenho como ver o que tem dentro aqui e eu não tenho como concluir que tem 3 lóculos, né? Ou que tem 3 pontos de placentação, tá, pessoal? Tem que cortar. Por isso que esses 2 ovários estão mostrados em corte transversal. 3 ovários, desculpem. Se vocês olharem para esse aqui, ó, esse aqui que é o mais simples. Quantos carpelos tem esse ovário aqui? Esse ovário tem 2 lóculos, né? Tem um lóculo aqui e um lóculo aqui. E dá para ver aqui o ponto de placentação. Cada coisinha dessa é uma semente. Isso aqui é um ponto de placentação, outro ponto de placentação. Então esse ovário tem
2 carpelos, né, e 2 lóculos. Vamos ver esse ovário de cima aqui. Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lóculos. Às vezes essa barriguinha do lóculo aqui engana, a gente pensa que são 2, mas é só um, tá? 5 lóculos, então beleza. Estão vendo o ponto de placentação? Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. 5 pontos de placentação. Então esse ovário aqui tem 5 lóculos, 5 carpelos, né? E esse último aqui, vejam que as sementes aqui, os rudimentos seminais, eles estão tomando conta praticamente de todo o lóculo, né? Mas dá para ver que aqui tem um lóculo, né? Então isso aqui, ó, é um lóculo. Aqui eu tenho outro lóculo. E aqui eu tenho outro lóculo. Ponto de placentação aqui, aqui e aqui. Super claro o ponto de placentação, né? Grudado aqui no eixo do ovário. Essa placentação, vocês vão ver, é chamada de axial. Portanto, eu tenho aqui 3 lóculos e 3 carpelos. Então, é assim que a gente vê o número de carpelos, pessoal. Esses ovários, vejam que a parede por fora deles é totalmente uniforme. Ó. Esse aqui é um pouquinho menos, né? Mas esses aqui são bem redondinhas as paredes externas, né, dos ovários. E daí, se eu olhasse por fora esse ovário, é impossível saber quantos lóculos tem dentro. Eu tenho que cortar para ver. Bom, classificação em relação à fusão dos verticilos do androceu, da parte masculina. Bom, essa parte masculina basicamente é igual às outras peças. Eu vou ter estames livres entre si ou estames conados, né? Quando os estames são livres entre si, o androceu é chamado de diale-stêmone. Sempre diale e gamo, tá? O prefixo é sempre diale e gamo. Quando são conados, é gamostêmone, beleza. Mas aí o gamostêmone tem vários níveis. Eu posso ter conação pelas anteras. Lembrem, antera é a parte de cima, né? Eu tenho as anteras unidas por um filete lá, né? Por um filete que está inserido na flor. Quando é unido pelas anteras, eu tenho anteras grudadas e é sinanteria, o nome. Ou estames sinânteros, né? Quando são conados, então aqui, antera e aqui, filete. Quando são conados pelos filetes, eu tenho estames monoadelfos ou diadelfos, né? Se é um grupo único ou 2 grupos distintos. E depois ainda tem a inserção do estame na peça do perianto. O estame, ele geralmente sai, essa basezinha do estame aqui, ela pode sair de 3 lugares diferentes. Ela pode sair do receptáculo floral, que daí não tem nome isso, o estame simplesmente sai do receptáculo floral, ou o estame está adinado, que é o termo, ou seja, grudado, né, ao cálice ou à corola. Quando o estame sai do cálice, eu chamo de estames episépalos. Quando sai da corola, eu chamo de epipétalos. Tá? Estames episépalos e epipétalos, ou no receptáculo diretamente. Isso aqui é são típicos androceus de alistêmones, né? Eu tenho aqui, como eu botei no desenhozinho para vocês, eu tenho aqui a antera, né? E aqui o filete. Vejam que as anteras e os filetes são livres entre si, estão vendo? Totalmente livres entre si os filetes aqui e as anteras também. Um androceu de alistêmone típico aí. Estame monoadelfo é quando todos os estames são unidos em um tubo. Isso aqui tudo é um tubo formado pelos filetes, tá? Tá escrito filamentos aqui, porque na literatura é assim que eles descrevem, tá? Mas são os filetes. Diadelfia é um tipo bem específico que eu tenho todos os estames conados aqui num grupo, só que além desse grupo aí, eu tenho um estame rebelde lá que fica livre, que é esse daqui, tá? Episépalos estame em cima das pétalas, epipétalos em cima episépalos nas sépalas, epipétalos nas pétalas, estames conados pelas anteras, olha aqui, ó, estão unidos pelas anteras aqui em cima, ó. Os filetes estão livres entre si, estão vendo? Os filetes estão livres. Aí eu chamo de sinanteria ou estames sinânteros. Exemplo clássico de monoadelfia é o exemplo do hibisco. Um hibisco visto bem de perto, vocês estão vendo aqui as anteras, né? E aqui os filetes. E os filetes formam esse tubo aqui, ó. Esse tubo, estão vendo esse tubinho aqui? Esse tubo vai até a base da flor lá. E esses estames conados pelos filetes formam esse grupo único aí. E aqui no meio, o que é esse negócio que está passando no meio aqui? Isso aqui, cada coisa dessa aqui, é uma superfície
receptora de pólen. São os estigmas, né? Eu tenho estigma e aqui eles formam um estilete. Então o estilete está indo lá para o fundo da flor na direção do ovário, ligando aqui o pólen que vai ser recebido até o ovário lá embaixo. Simetria. Simetria floral a gente vai ver melhor nas aulas práticas, tanto nos vídeos que vocês vão receber aí, quanto quando a gente voltar à modalidade presencial, né? Em breve. Nos vídeos lá vocês vão ver que a simetria das flores está relacionada com planos de simetria. Quando eu olho para uma corola, vista de cima assim, eu tenho que ver quantas vezes eu consigo fazer um risco, um plano no meio dela, que os dois lados do meu plano sejam simétricos entre si. Então vejam aqui, fiz esse risco, ficou meio torto, né? Mas enfim, o meu risco está mostrando que esse lado aqui é muito parecido com esse lado aqui. Se eu fizer um risco nesse sentido aqui, ficou mais no meio, esse lado aqui é muito parecido com esse lado aqui. Então eu tenho simetria, eu tenho um lado espelhando o outro, né? Flores actinomorfas ou radiais são flores que eu consigo fazer vários planos de simetria. Flores zigomorfas ou bilaterais, eu só tenho um plano de simetria possível. Olhem essa planta aqui, ó. Ela tem uma corola bem diferentona, assim, as pétalas são bem diferentes. Eu tenho uma pétala bem diferente, principalmente aqui. Eu só consigo fazer esse plano de simetria aqui. Daí esse lado é simétrico com esse, né? Imaginem que eu faço esse plano aqui, ó. Esse lado, o lado 1 e o lado 2 não são simétricos, certo? Porque aqui eu tenho essa pétala totalmente diferente aqui que eu não tenho aqui. Mesma coisa para essa flor aqui, ó. Se eu tentar fazer esse plano de simetria aqui, esse lado aqui é diferente desse, né? O único plano possível de simetria é esse aqui. Que daí o lado 1 aqui é simétrico com o lado 2, certo? Isso é simetria floral. E eu tenho flores que eu não consigo fazer nenhum plano de simetria. São flores assimétricas. Essa flor aqui não tem nenhum lugar que eu consiga fazer um corte nela que eu tenha um lado simétrico com o outro. Na PUC, que é mais próximo de vocês, tem uma planta lá que é a ave do paraíso. Está em uma das aulas práticas de vídeo para vocês no Moodle aí, inclusive. É aquela planta que foi mostrado bráctea, que está na base, uma bráctea verde, e ela tem umas flores bem coloridas que são azuis, amarelas, vermelhas, é uma flor linda. É a ave do paraíso, nome popular, é Strelitzia, o gênero. Aquela planta é uma planta assimétrica, não tem nenhum plano de simetria. As peças florais, pessoal, com base no número de peças florais, a gente tem uma terminologia que é chamada de trímera, tetrâmera ou pentâmera, né, que tem a ver com esse padrão numérico das peças aí, tá? Às vezes a fusão entre as peças pode dificultar essa contagem, tá? Mas de qualquer forma, esse padrão ele é recorrente em alguns grupos monofiléticos. Por exemplo, trimeria, flores múltiplas de 3, é super comum nas monocotiledôneas, tá? É útil saber isso aqui. Meros quer dizer parte, tá? E a parte inicial, o prefixo é em relação ao número, né? Agora a gente vai ver a inserção das peças dos verticilos em relação ao receptáculo floral. Tá? Isso é bem importante, na verdade, em relação ao perianto, né, androceu. Bom, por que isso é importante? Porque assim vocês vão aprender o que é um ovário súpero e um ovário ínfero. Isso é importantíssimo, porque vocês vão aprender, ainda nesse semestre, nessa disciplina, a fazer chave dicotômica de identificação de famílias botânicas de angiospermas. E vocês vão usar isso muito na disciplina de botânica das espermatófitas, porque é o objetivo principal dessas disciplinas de botânica na graduação para um biólogo, é o biólogo ter a noção da nomenclatura das partes de uma planta, para que ele tenha ferramentas, que ele tenha uma caixa de ferramentas pessoal para conseguir identificar essas plantas na natureza para o trabalho que ele for fazer. Por exemplo, vários de vocês vão seguir carreira acadêmica e vão precisar em algum momento identificar uma planta. Ah, mas eu trabalho com bioquímica. Bom, eu faço parceria com pessoas que trabalham com bioquímica que precisam de ajuda para identificar plantas, né? E as pessoas têm que ter uma noção básica da morfologia da planta, né? Para quando extraem compostos da planta, por exemplo, mas tem coisas importantes da morfologia que tem que saber também. Eu vou trabalhar com prestação de serviço, vou fazer consultoria ambiental. Bom, provavelmente tu vai ter que avaliar a lista de espécies de planta e identificar também.
algumas plantas, pelo menos em nível de família, né? E daí essas são as ferramentas para vocês. Isso aqui é a ferramenta mais importante, essa parte de posição do ovário, porque define grandes grupos, tá? Dentro das angiospermas. Bom, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar a inserção do perianto e do androceu, ou seja, de cálice, corola e das anteras, em relação ao gineceu, tá? O que a gente vai ver aqui? Tem um caso que tem o perianto e androceu abaixo do gineceu. Então, aqui está o gineceu, e eu vou ter a inserção do cálice, da corola e do androceu abaixo do gineceu. Essa flor eu vou chamar de uma flor com ovário súpero, ou de uma flor hipógena, tá? Eu posso ter o perianto e o androceu acima do gineceu. E nesses casos eu vou ter um hipanto que apenas circunda o gineceu, formando uma flor perígena com ovário súpero. O outro caso é quando eu tenho um hipanto e ovário fusionados. E daí esse é o caso mais importante, que é o mais difícil de identificar, que são flores epígenas, que vão ter ovários ínferos. Então vejam, ovários ínferos ocorrem só nesses casos aqui. E esses aqui são ovários súperos, né? Ovário súpero é quando ele não está aderido ao receptáculo. Ovário ínfero é quando ele está aderido ao receptáculo. Pessoal, isso aqui é muito mais fácil de ver numa flor real, tá? Mas depois dos exemplos que tem ali e dos vídeos também que vocês vão ver, que vai mostrar ovário súpero e ínfero, voltem para essa aula aqui, porque isso aqui também é uma coisa que vocês confundem bastante, a questão de posição do ovário, tá? Por exemplo, esse ovário aqui, ó, ele está abaixo da inserção de pétala e sépala, estão vendo? O ovário está aqui, e aqui eu tenho pétala, aqui eu tenho sépala, e aqui eu tenho androceu. Então, claramente, ele está abaixo, né? Só que isso aqui não configura uma flor com ovário ínfero. Por quê? Porque o ovário não está aderido ao receptáculo, ó. Aqui o ovário está aderido ao receptáculo. Isso aqui é um ovário ínfero. Da mesma forma que eu comentei com vocês, tendência evolutiva, a ideia é que a tendência evolutiva é nesse sentido aqui, tá? De ovários ínferos mais derivados na filogenia, mas é uma tendência, de novo, não é uma regra, tá? Bom, aqui um exemplo clássico de ovário súpero que tem hipanto. O que é o hipanto que está escrito ali atrás para vocês naqueles esquemas ali? O hipanto é essa projeção do receptáculo aqui, ó. Então tem uma projeção do receptáculo que, se eu olhasse essa flor aqui de cima, sem abrir ela, ia parecer muito que o meu ovário estava abaixo de androceu e gineceu, e pétala e sépala, portanto ele seria um ovário ínfero. Só que ele não é um ovário ínfero porque vejam que ele não está aderido ao receptáculo, ele está livre nas laterais aqui, só tem um hipanto em volta dele, ovário súpero. Mais um exemplo de ovário súpero. Está aqui o ovário, totalmente livre do receptáculo, não vejo nada de aderência dele com nenhuma parte do receptáculo. Mesma coisa, ovário súpero, não tem nem hipanto esse ovário aqui, ele está totalmente livre acima do ponto de inserção do receptáculo aí de pétala, sépala e androceu. Ovário ínfero, vamos lá. Aqui é o ponto de inserção de sépala, pétala e do androceu, certo? Tem um hipanto ainda por cima, que é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é um hipanto. E aqui eu tenho a parede do receptáculo. O meu ovário está aqui, ó. O ovário está completamente aderido na parede do receptáculo. Eu não consigo separar, ele está grudado lá dentro. O único jeito, na verdade, de eu ver que tem um ovário aqui é fazendo esse corte longitudinal ou fazendo um corte transversal, né? Aqui é a mesma coisa. Tem um hipanto enorme aqui, dos dois lados, né? Claro que o hipanto. Aqui é a inserção das peças florais. E o meu ovário está ali totalmente aderido no receptáculo, não tem como eu separar uma coisa da outra. Ovário ínfero. Mais um exemplo de ovário ínfero. Meu ovário está aqui, totalmente aderido nas paredes do receptáculo. Aqui eu tenho um hipanto mais curtinho, nos dois lados o hipanto. E aqui o ponto de inserção de androceu, sépalas e pétalas aqui, né? Então esse aqui é o ponto de inserção. Meu ovário está abaixo de tudo isso e aderido no receptáculo. Último exemplo, mesma coisa. Hipanto, ponto de inserção,
Isso aqui, lembrem, é o estilete, né, que está chegando lá no meu ovário. Lá na ponta vai ter o estigma. E aqui o meu ovário, que já está circundado nesse caso, aderido na parede do receptáculo totalmente aí. Ovário súpero e ínfero, tá, pessoal? Bem importante. Em relação ao número de carpelos e lóculos, né, a gente já viu isso aqui, é só para relembrar. Eu posso ter um ovário unicarpelar, tá aqui, só tem uma garrafinha única. E eu posso ter várias garrafinhas no ovário pluricarpelar, né, com carpelos livres, né, cada garrafinha independente da outra. Mas eu posso ter carpelos fusionados, que a gente já viu, o ovário gamocarpelar. Bom, o ovário gamocarpelar pode ter muitos lóculos, então esse aqui é um ovário com 3 lóculos, né, e 3 carpelos. Esse ovário aqui, ó, aqui tem um lóculo, segundo lóculo, terceiro lóculo, pontos de placentação aqui, aqui e aqui. Beleza. Só consigo ver isso como? Cortando, né, transversal, o que vai me dar essa visão aqui. Mas eu posso ter esse caso aqui, pessoal. Eu posso ter um ovário que quando eu corto ele, eu vejo só um lóculo. Estão vendo? Só tem um buracão enorme aqui, né? Isso aqui tem um lóculo. Então eu vou ter um lóculo. Mas eu tenho 3 pontos de placentação. Estão vendo? Portanto, eu tenho 3 carpelos. Um lóculo, 3 carpelos. Tá? Então, o ovário gamocarpelar pode ser uni ou plurilocular. O que é a regra? É bem mais comum a gente ver isso aqui. Mas isso aqui também existe, obviamente, né? Tem bastante na natureza aí. O grau de conação, lembrando que isso aqui, a tendência evolutiva é nesse sentido aqui, nas angiospermas, no mesmo grupo, né? A tendência evolutiva é conação completa dos órgãos, né? Principalmente dos órgãos femininos, né? Do carpelo aí. O carpelo vai de diale, totalmente livre, até um grau de conação que é só aqui no ovário, eu tenho estilete e estigmas livres, até uma conação também do estilete, e daí eu tenho só as pontinhas do estigma livre, até uma conação completa, que eu quase não vejo nenhum resquício de que eu tinha em algum momento 3 carpelos separados aí. E daí lembrem, o único caso aqui que eu consigo ver o número de carpelos sem cortar é esse aqui. Ó. Aqui eu olho e vejo 3 carpelos, beleza. Aqui não, aqui eu tenho que cortar, aqui eu tenho que cortar e aqui eu tenho que cortar, senão eu não consigo ver o número de carpelos, tá? Placentação. Não vou cobrar isso de vocês, mas é importante que vocês saibam que existe porque tem que usar muitas vezes em chaves dicotômicas, tá? Vai dizer lá, o ovário é tetralocular, aqui ó, 4 lóculos, né? E com placentação axilar ou axial. O que é a placentação axial? É quando está as sementes inseridas na direção do eixo central do ovário. Tá? Não vou cobrar isso aqui de vocês, mas saibam que existe e que vai ser cobrado provavelmente no semestre que vem aí pela professora Cristiane em Botânica das Espermatófitas, porque é importante para chaves dicotômicas, tá? E para entender também fruto. Vocês vão ver em fruto que dá para ver muito melhor a placentação do que dá para ver num ovário pequenininho de uma planta. Classificação do número de estames, tá? Em relação ao número de pétalas. Tem uma nomenclatura para isso. Eu vou ver quantos estames tem a planta e quantas pétalas tem a planta. Ela tem um número de estames igual ao número de pétalas. Eu chamo de isoastêmone. Iso quer dizer igual. Não, ela tem um número de estames menor que o número de pétalas. Eu chamo de oligoastêmone. Oligo quer dizer menos, né? Ou poucos, na verdade. Eu tenho um número de estames maior que o número de pétalas, polistêmone. E tem um caso específico, quando eu tenho um número de estame que é exatamente o dobro do número de pétalas. Aí é diplostêmone. Tá, pessoal? Isso aqui tem que saber também para identificar material em chaves, aí é bem importante. Alguns casos especiais de Androceu oligostêmone e polistêmone. Tem Androceu oligostêmone didínamo. Didínamo eu tenho os estames em 2 alturas aqui. E estame tetradínamo eu tenho 4 estames de uma altura e 2 estames de outra altura. Tá? Inserção do filete, né? Lembrem, isso aqui é o filete e isso aqui é a antera. A inserção do filete na antera também é variável. Ela pode ser base fixa, fixa na base da antera. Ela pode ser apifixa, fixa no ápice da antera. E ela pode ser dorsifixa, fixa no dorso
na parte lateral ali da antera. E ela pode ser, quando dorsifixa, versátil, quando essa antera consegue fazer esse movimento aqui, e não versátil quando ela fica paradinha com essa ponto de fusão grandão aqui. Isso aqui funciona da seguinte maneira: as anteras elas acabam agindo como se fosse um saleiro. Elas ficam balançando e soltando pólen com esse balanço, geralmente do vento aí, né? Ou de algum animal que tem contato com essa planta aqui. A abertura da antera também é classificada em 4 categorias. Tem uma que é chamada de deiscência. Deiscência é como que uma estrutura abre. Deiscência poricida é por um poro, um buraquinho. O pólen sai por um buraquinho. Deiscência longitudinal ou rimosa, o sinônimo disso aqui é rimosa, tá? É uma fenda longitudinal, ela abre uma fenda e o pólen é liberado dessa fenda. Transversal, a fenda é transversal, né? Só isso. E valvar é uma tampinha que abre e daí o pólen sai. Vocês vão ver com a crise que tem um grupo de árvores aqui, super importante para a nossa flora, que tem antera valvar, que ela vai mostrar para vocês aí na disciplina de botânica. Estaminódio são casos especiais do androceu, são estames que não produzem pólen. Eu tenho aqui, ó, nectários, vejam que nessa flor está identificando nectários, né? E eu tenho aqui, ó, um raio de estaminódios, né? E na base do raio de estaminódios eu tenho nectários ali. Estaminódio é um estamezinho que não produz mais pólen. E geralmente a função dele, como nesse caso aqui, esses estaminódios aqui, ó, estão relacionados com a atração de polinizadores, tá? Quase sempre estão relacionados com modificação da estrutura floral para atrair polinizador. Isso aqui é uma flor de cacau, que tem estaminódios, por exemplo. Polinário, outro caso especial de androceu. Polinário, isso aqui é uma orquídea. Ocorre em orquídeas e outros grupos também, que eu tenho todo o pólen da planta, ele é investido pela planta, a planta investe em concentração do pólen numa estruturinha única, que o polinizador vai levá-la embora inteira. Então vejam aqui uma abelha com um polinário, ou com uma polínia, né, no dorso, levando essa polínia para polinizar uma planta aí. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver mais além, eu já falei, quem trabalhou em ecologia comigo e tal, é uma estratégia meio kamikaze assim, de algumas plantas, mas que dá super certo, que é investir todo o conteúdo polínico de uma flor em uma estrutura única. Só que dá tão certo que, enfim, essas plantas aqui são super abundantes hoje em dia. Pré-floração eu não vou cobrar de vocês também, mas é a ideia da posição das peças no botão floral. Eu pego um botão de uma flor e faço um corte transversal desse botão, transversal, né? E aí eu vou ver como que são a posição das peças em relação a como que elas se tocam nas bordas aqui. Isso aqui vai ser pedido em algumas chaves de identificação de família também, tá? Mas eu não vou cobrar de vocês isso aqui em prova, nem nada nessa disciplina, mas é importante que vocês saibam que isso aqui existe em termos de morfologia, tá? E tem algumas super específicas, como essas duas aqui, são de subfamílias de leguminosas e tal, que definem as subfamílias, é bem importante. Últimos casos especiais aí de flores que a gente tem flores com espora ou cálcara, que é um prolongamento que parece um cone, de uma sépala ou de uma pétala. Então esse é esse prolongamento enorme, aqui nesse caso aqui de pétala, que serve geralmente para atrair visitante floral, e a recompensa floral está lá no fundo, e daí tem que ser um bicho com uma probóscide ou um bico longo e tal. Corona. Corona é essa estrutura esse raio de apêndices filiformes, isso aqui é uma flor de maracujá, que ocorre em plantas como o maracujá. Tem a ver com a atração de polinizadores, né, e formam essas flores aí esteticamente tão bonitas, né, e ornamentais como essa daqui. E, por fim, caulifloria. Tem plantas que produzem flores diretamente no tronco, né, em árvores, né, como é o caso dessa planta, da Plinia trunciflora, vocês conhecem a jabuticaba, né, por isso que ela produz fruto no tronco, porque as flores são produzidas no tronco, uma coisa que não é muito comum na natureza, mas que tem alguns casos aí de plantas tropicais que tem caulifloria. E essa planta também é um exemplo de caulifloria. E figueira, talvez seja o maior exemplo de caulifloria que a gente tem na natureza, que vocês conheçam, né? As espécies de figueira, a grande maioria produzem frutos, flores e frutos, né, diretamente no tronco, a partir do tronco, na verdade, né, do ramo principal de uma árvore. E aqui, a figueira em especial,
vai ter um material suplementar para vocês, falando sobre essa estruturinha da figueira aí, porque o figo na verdade é uma inflorescência, né? Não é um fruto, e o figo maduro a gente acaba consumindo, mas ele é uma inflorescência, ele é um conjunto de florezinhas bem pequenininhas ali. Última planta, o cacau, já mostrei, isso aqui são estaminóides do cacau, né? Tem a ver com a atração de polinizador. O cacau tem caulifloria também, não sei se alguém já tinha visto uma planta de cacau, isso aí é a planta de cacau. Certo, pessoal? Então, isso foi a segunda aula de flor, a gente tem mais uma, e deem uma olhada nessa aula porque é bem importante para a gente chegar no ápice aí da parte de flor, que é vocês aprenderem a fazer fórmula floral. Então, um abração aí para todos e para todas.